E com eu tiro como que morre como policial, porque meu pai vai no culto comigo armado, né? Não, né? Vai. É um levanta a mão pra dar glória a Deus, aparece a ponta, eu digo, abaixa um pouquinho, faz só assim, quer levantar de baixo. Então a decisão foi muito movida pela vontade de comprar um Monza, que era o grande carro da época. Comprar um Monza vermelho de preferência. Coronel, vi que tá na reserva, mas o Coronel tá em forma, né? Se cuida ainda, rapaz, treina, joga bola. Desde que tu não te apaixone, tá tudo certo. Desde que tu não me ligue de noite, meu negócio é outro, rapaz. Quando houve aquele assalto agora em Criciúma, no Banco do Brasil, te acionaram de alguma forma, mesmo estando na reserva, te pediram conselho, ou tu ficou acompanhando pela imprensa? Como é que foi pra ti isso? Fala, rapaziada, estamos começando mais um Tá1 Podcast na área, eu sempre com ele, esse negro bonito, moreno, lindo e sensual, Chicão, né? Se eu não vim, tu não vem. Não, nunca, eu também, né? É a mesma coisa, se tu não vier, eu não venho. Falamos no programa da Pit semana passada, da Pittsburgh, né? Que se um tá, o outro não tá e vice-versa, né? É verdade. Mas nunca furamos, né? Nunca furamos. 43 entrevistas e toda semana, quarta-feira tem. Apesar que o pessoal do Instagram, que a gente tem um número um pouco expressivo de seguidores lá, nem todos estão inscritos no YouTube, a gente tem compromisso com aqueles que já estão inscritos, com aqueles que são gente boa. Então você que não se inscreveu, aproveita agora. Se você é gente fina, gente boa, é um cara de família, é um cara com um caráter, vai lá no YouTube, se inscreve. E tem mais uma coisa, como a gente vai começar a fazer ao vivo daqui a poucas semanas, acontece o seguinte, só vai interagir no chat quem for inscrito, Chicão, sabia disso? Então, se não for inscrito, não vai poder mandar pergunta com esse nosso convidado, que é um super convidado especial. Você poderia estar participando, perguntando, então vai acontecendo ao vivo. E se não for inscrito, não vai conseguir fazer nada, né? A câmera já vai abrir depois da vinheta, mas hoje a entrevista é diferenciada, hein? É diferenciada porque o convidado ele é fora de série. E também eu queria, antes da vinheta, só falar uma coisinha, Chicão. Quarta-feira é quarta da carne no Giasse Supermercados. Hoje eu tenho meu futebol, minha carninha tá tudo certo, sabe? Não sou igual tu que compra bife ancho, né? Aquele filé de costela e tal. Mas uma fraldinha sempre rola e é sempre do Giasse Supermercados, né? A fraldinha do Giasse Supermercados também é de muita qualidade, né? Eu compro bife ancho porque eu me permito, assim... Tu te dedica pra quê? Tu não bebe, tu não gasta com outras coisas e aí tu... Tá certo, são prioridades, né? Prioridades da vida, né? E o meu pessoal do futebol... Tu toma cerveja ruim? Não. Pois é. Evito, mas quando tem também não sou fresco, pois não. É. Mas evito. Carne boa. Carne boa, né? O hobby é a carne, né? Carne boa no Giasse Supermercados. Você que não é amigo Giasse, tem um link aqui, ó. Clica lá e faz baixo do teu app lá, amigo Giasse, tu ganha descontos exclusivos. Fechou? Mas hoje eu não vou de carne, hoje eu vou de frutos do mar. Lá no freezer do Giasse tem um pacotinho que vem lula, vem marisco, vem tipo como se fosse uma paejinha assim. Eu compro 2 daquele ali, um pacote de arroz arbóreo. Se quiser a receita, tem que reagir aí. Depois eu boto a receita lá no Instagram. E a gente faz um bonito lá em casa. Ah, coisa linda. E o convite nunca chega. Já a gente espera ver se chega esse convite aí. Beleza? Solta a vinheta, diretor. Baixe agora o Amigo Giasse e comece a aproveitar. Viu como é fácil? Amigo Giasse. Grandes amigos merecem grandes vantagens. Chicão, hoje eu vou dizer uma coisa pra ti. Nós estamos com um coronel na mesa, irmão. Então segura a tua onda, né? Eu já vi esse cara muito na TV. Eu sou suspeito de falar de militar, né? Pai... Meu pai é militar, então eu sou suspeito pra falar. Mas esse cara é o cara da comunicação, há muitos anos da comunicação, na parte da polícia, na parte de projetos, sempre foi esse... Era a cara da polícia, né? Era a cara da polícia. Continua sendo uma grande referência regional quando a gente fala em Santa Catarina. Ele, Coronel Cabral. Que honra te receber aqui, cara. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Então, fica aí o meu alô, o meu abraço a vocês, o meu abraço a todos os telespectadores aí do nosso podcast do Tá1. Beleza. Cabral, para começar, Cabral, pro pessoal que ainda não te conhece, não ouviu falar, que eu acho difícil, né, Chicão? Mas se mora no Brasil é difícil. Se mora no Brasil é difícil. Agora vai chegar no mundo inteiro, né? O podcast mundo inteiro, mundial. O Cabral, que é um cara fora de série, um cara que fez parte muito da parte de segurança pública na região, principalmente. Coronel, como é que foi essa tua vinda para Criciúma? Como é que nasceu a tua infância? Foi aonde? Como é que veio essa paixão pela polícia? Já tinha, despertou? Fala brevemente aí para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Rapaz, eu nasci em Pescaria Brava,
Terra do prefeito Davidson, fica perto de Laguna, né? Terra do prefeito Davidson. É perto de Laguna, né? Na verdade, Laguna é perto de Pescaria Brava. É igual o Issarense, fala assim, onde é que é Içara? Não, Içara fica... Na verdade, Criciúma fica perto de Içara, né? Não, mas não, ao contrário, Criciúma fica do lado de Içara. Na verdade, nós, pescarianos bravenses, acreditamos piamente numa coisa, que é o seguinte, nós temos a Grande Pescaria Brava. Então, o território da Grande Pescaria Brava, ele faz fronteira com Xireder, Torres e Lages. Então, todo esse triângulo é a Grande Pescaria Brava. Vocês em Içara têm a honra de estarem a cerca de 90 quilômetros do centro geográfico da Grande Pescaria Brava, que é próximo, do qual Laguna fica mais próximo. Sensacional. Então, olha só, nós acreditamos nisso. Inclusive, quando Cristo passou pela terra, também passou pelo centro geográfico da Grande Pescaria Brava, encontrou Pedro, que para nós era um pescador, um líder pescador pescariano bravense, e levou ele para Galileia junto com ele, treinou nas águas da lagoa do Imaruí. Ah, é? Isso, que banha as costas da Pescaria Brava, onde nasce o Oceano Atlântico. Então, olha só, nós acreditamos tudo isso. Então, ele treinou para andar sobre as águas. Quando chegou na Galileia, foi moleza. Aí foi fácil, treinou ali. Aí chegou na Galileia, foi barbado andar sobre as águas. Treino difícil, jogo fácil, né? Exatamente, treino difícil, jogo fácil. Sensacional. Então, nós acreditamos nisso. Então, eu nasci em Pescaria Brava. Com 8 anos de idade, fui para Tubarão, para Capivari de Baixo. E dali, aos 14 anos, fui para a Escola Técnica Federal. Me formei em Eletrotécnica. Ia trabalhar não sei se posso falar, mas acredito que sim, na Cerâmica Porto Belo, claro, em Tijucas, na época, né? Sim. Depois eles fazem um pix pra nós. Tudo certo. Vou avisar eles lá, então. Ia trabalhar na Cerâmica Porto Belo, de repente chegou um tenente à época, né, fardado, lá na Escola Técnica Federal e falou do curso de formação de oficiais. O curso de formação de oficiais tinha que fazer aí o vestibular, como eu teria que fazer para engenharia elétrica também, na época em Joinville. Porque eu iria trabalhar em Tijucas, na época eu faria em Joinville a engenharia elétrica, mas faria o vestibular para os dois cursos. E eu iria ganhar, eu não lembro mais qual é o valor, o dinheiro da época, mas a quantia era 70 mil na Cerâmica Porto Belo. E eu perguntei àquele tenente, né, porque ele disse que era um curso superior, o curso de formação de oficiais. Como era um curso superior, uma faculdade, eu entendia que tinha que ser paga. E perguntei quanto pagava. Ele disse, não paga, ganhou uma bolsa de 30 mil. Pô, começou a me interessar. Claro. Né? Aí quando se forma, ganha quanto? Não, quando se forma, ganha 210 mil. O meu olhinho era só cifrão, né? A partir daquele momento, opa, esse negócio tá melhor. Era virou tipo Eletrotécnica e engenharia elétrica. Enfim, aí fiz o vestibular para os dois cursos, tive a oportunidade de passar nos dois e acabei optando pelo curso de formação de oficiais e fui para a Academia de Polícia, me formei, fui para minha região, ali em Tubarão, porque na época o estágio tu fazias em uma das 3 companhias que pertenciam a Tubarão, em um dos 3 quartéis que pertenciam a Tubarão. Um era Laguna, o outro era Criciúma e o outro Araranguá. Então nós éramos em 7. Dos 7 eu era o melhor classificado, vamos dizer assim, e o comandante do batalhão à época perguntou quem era o melhor classificado. Já larguei na frente, né? Sou eu, e automaticamente vou escolher primeiro. Claro. Vou escolher Laguna, claro, que era mais próximo da minha terra, mais próximo da minha localidade. Enfim, meus pais estavam lá, meus amigos estavam lá, era um retorno, né? Depois de ter partido com 14 anos aí para a Escola Técnica Federal, 17 na Academia de Polícia, e com 20 anos está retornando, era um retorno para minha terra. Coisa linda. O comandante disse o seguinte, tu vai escolher por último então, porque eu fui o último da minha turma. Ele tinha sido o último da turma. Tô achando que arrasa. Então, o último escolheu o primeiro, sobrou para mim em Criciúma, que ninguém queria vir. Né, por causa da época das grandes greves na época, então tinha muita prontidão, o pessoal ficava muito tempo no quartel sem inclusive sair do quartel, ficava 24 horas no quartel sem poder ir para casa, então 7 dias, 15 dias, 20 dias, nós chegamos a ficar 24 dias dentro do quartel por conta de uma greve de mineiros que aconteceu em 1988. Caramba. Então, ninguém queria vir. Eu vim arrastando a bota num Fiat 147, com aquela caixinha atrás. Mas na época o quartel não era aconchegante igual é hoje, né? Não, o quartel era aqui onde fica a locativa hoje, em frente à antiga pizzaria Sete Belo. Sim, então ali era o nosso quartel. Era muito pequeno, muito acanhado, mas cabia 200 pessoas ali dentro. Quer dizer, nós fazíamos caber, assim como cabia 30 na caixinha do Fiat 147, também. É só uma questão de ajuste. Na época era exatamente isso, era só uma questão de ajuste. Hoje, para botar 2, hoje apertado. Hoje nem tem mais caixa de viatura, né? Hoje vai no banco de trás, né? Mas era bom a caixa, né?
Eu nunca experimentei. Rapaz, volta e meia, tu viu a confusão. Eu lembro que no calçadão do Rincão ali, eu vi uma confusão, daqui a pouco, pá, pegava o cara, blum, e eu digo, coisa boa, né? Por isso cabia 30, assim, era bem certinho, né? Uhum. Então eu vim pra cá, aqui, e aí vim arrastando a bota, vim, né, com aquele Fiat 147 trazendo, que era a nova viatura para a companhia de polícia militar de Criciúma. Então imagine, um Fiat 147 era a nova viatura. Claro. As viaturas que tinham aqui eram Fuscas, né? Imagina. E cheguei aqui e me apaixonei pela cidade, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Rincão, mas a minha primeira experiência, eu cheguei no dia 10 de dezembro de 1986 e naquele dia tinha um jogo entre Criciúma e Corinthians. Certo. Os meus únicos trabalhos no policiamento de futebol haviam sido no campo do Avaí, que era ali onde é o Shopping Beira-Mar hoje, era a antiga Bocaiúva, né? Uhum. E o campo e o estádio Orlando Scarpelli como auxiliar dos tenentes e dos capitães que comandavam as partidas de futebol lá na ilha naquela época. Então, como auxiliar, tu aprende pouco, né? Uhum. E naquele dia... nós tínhamos aí 150 policiais e o estádio lotado. O Corinthians era Carlos, Birubiru, Vladimir, Sócrates, Casagrande. Meu pai, era um timaço, né? Luiz Pereira. Enfim. Até quem não era corintiano ia assistir, né? Até quem não era corintiano ia assistir. O Carlos era o goleiro da seleção. O Casagrande era um dos centroavantes, né? Naquela Copa de 86. Então era diferente. Sócrates era titular, né? Absoluto. Então era um grande time. E o capitão que comandava a companhia aqui teve um problema que a esposa ficou doente à época. E eu acabei tendo que comandar aquela partida. Só uma pergunta. Aí o senhor se formou ali e virou... Virei segundo tenente. Na verdade, aspirante, porque tu fica durante 6 meses num estágio, é chamado de aspirante oficial. Quer dizer, tu aspira a ser oficial, ainda não o és, né, depois de formado. Como cadete durante 3 anos na academia de polícia, se forma, fica como aspirante, ficava na época por 6 meses como aspirante oficial, e depois é promovido a segundo tenente se for aprovado no estágio. O meu estágio eu vim fazer em Criciúma e complementei ele no batalhão de Tubarão. Então, fomos para aquele jogo, eu torci para o Flamengo até ali. E aí eu fiquei apreensivo até o final do jogo, até que o Silvio Laguna fez um gol aos 38 minutos do segundo tempo em favor do Criciúma, e o Criciúma ganhou de 1-0. É como se não precisasse nem ter policiamento, foi tudo normal, a torcida foi embora com tranquilidade. Nós não tínhamos o fosso, a torcida ainda grudava ali no alambrado, que ali era chamado de baixadinha. Então, mas saiu tudo bem, com a vitória do Criciúma a coisa ficou totalmente calma, e ali começou a minha carreira propriamente dita, fora da academia de polícia, já em campo, trabalhando como policial militar. Depois aí vieram as várias greves, também aprendi muito, vieram vários momentos de aumento do número de ocorrências, com furtos, com roubos, com homicídios, até que culminou ali já quase no final da minha carreira com a questão das facções criminosas, começaram a surgir e a se intensificar ali no final de 2012, que foi o momento em que elas se manifestaram com mais intensidade aqui no estado de Santa Catarina, muito copiado, né, o PGC aqui, o primeiro grupo catarinense seria a facção criminosa, né, a organização criminosa de Santa Catarina, muito baseada nas atividades do PCC de São Paulo, do primeiro comando da capital, que começou essa onda de ataques em 2006 em São Paulo, e depois isso foi impregnado para cá. Em 2012 nós tivemos essa onda também em Santa Catarina, que ficou aí em 2012, 2013, 2014, depois foi sendo controlada aos poucos pelo Estado, até que hoje está numa situação de bastante contenção, né? Bastante controlada. Mas enfim, em linhas gerais foi isso, né? Mas foi uma situação quase que de acaso para mim. Não queria vir para cá, essa é a verdade. Nem imaginava entrar na polícia na época, e nem muito menos vir para Criciúma. E muito menos logo nos primeiros dias assumir um comando de um jogo desse tipo. Um jogo entre Criciúma e Corinthians. É o destino, né? Eu acho que sim, depois daqueles jogos ali foram mais 230, 240 jogos. Isso me deu muitas oportunidades, né? O futebol me abriu muitas oportunidades, porque eu lembro que em 2009 foi criada a comissão para estudar a montagem dos crimes do Estatuto do Torcedor, com o Ministério da Justiça, o Ministério dos Esportes, a CBF e o Ministério Público Federal.
Então ali se criou os crimes que hoje estão dentro do Estatuto do Torcedor. E o que me levou e me gerou essa oportunidade? Foi exatamente o fato de eu ter mais de 200 partidas, mais de 100 partidas à época de futebol comandadas, um trabalho monográfico em cima do policiamento de futebol, e eu tinha esse trabalho monográfico, e tinha mais de 100 partidas de futebol comandadas. Era uma coisa rara no Brasil, ter esses dois requisitos, né? Então eu tive a oportunidade de participar. E aí, a partir dali, tive a oportunidade também de fazer um curso no Batalhão de Choque em São Paulo sobre policiamento de grandes eventos, onde tinha aí o trabalho forte de policiamento em estádios. Aí tive a oportunidade de participar de grandes policiamentos, como a festa de peão de boiadeiro em Barretos, os jogos no Morumbi, jogos no Pacaembu à época, jogos na Baixada Santista, então jogos no Parque Antártica, né, também à época. Enfim, e fui aprendendo bastante. Um evento no São Bódromo, uma missa do Padre Marcelo com mais de 1 milhão de pessoas. À época aquilo para mim era inimaginável, assim, não... Como é que controla 1 milhão de pessoas? Não controla, tanto que foram presas mais de 150 pessoas, mais de 150 batedores de carteira. No único evento, numa missa. É que não tem efetivo suficiente para cuidar de 1 milhão de pessoas. Não tem. Era trabalhado lá com cerca de 300 policiais no evento, lá dentro de São Paulo. É que, na verdade, são 1 milhão de pessoas, mas não são 1 milhão de criminosos, né? Exatamente. E aí, dentro de uma missa, como que tu vai distinguir? Porque hoje o criminoso usa uma roupa igual a nossa. E o batedor de carteira, tu imagina uma série de senhoras com bolsas, com carteiras. Então o batedor de carteira ele se cria na periferia desse evento. Então foi interessante. E dentro desse negócio de futebol tem um relacionamento bem legal com a Anjo também, né? Tem um projeto bem... O que é isso aqui, Diego? Vi que tem uma caixinha. Peraí, vou dar uma lembrancinha aqui pro Coronel Cabral. Abre aqui ou abrimos depois? Abre aí ao vivo aqui. Vamos botar na câmera 2, o pessoal de cada dar uma olhadinha. Uma lembrancinha dos nossos convidados. A gente tem sempre aí. Rapaz, muito legal. Bacana. Aí, não sei se é só água, o Coronel toma um vinhozinho, não sei, mas aí a caneca tá aí, ó. Muito bom. Aí, mostra lá na câmera 2 lá, Coronel, lá, o pessoal de casa, uma olhada aí, ó. Esse é o Coronel Cabral. Show de bola. É bom porque a foto tá bem produzida aqui, né? Bacana. É verdade. Vou me olhar e vou acreditar que eu tô desse jeito aí. O cara só bota no Coronel Cabral Cristiano, rapaz, tem 1 milhão de fotos lá. Rapaz, não é difícil, não. Beleza, mas com relação a Anjo, eu acho que é uma coisa interessante também. Então foi uma casualidade, né? Uma situação... Eu era treinador de futsal, isso de 92 até 2000 eu fiquei como treinador de futsal, entrei... Mas tu entrou te botaram pra jogar, né? Aí tu conseguiu o micro-ônibus, tem uma história aí. Isso, não, consegui, onde é que tu conseguiu descobrir essa história, rapaz? Ele pesquisa. Bem isso aí, rapaz. Ele pesquisa. Os policiais, à época, chegou o micro-ônibus na polícia aqui, a viatura 750, eu lembro até hoje desse número, então... os policiais iam geralmente jogar com um Fusca. Na época se permitia que quando os policiais representassem a PM, eles tivessem uma condução. E eles queriam todos ir de micro-ônibus novo, um veículo diferente, 1992, né? Então aquilo ainda era um diferencial. Só que para o micro-ônibus sair com uma delegação de policiais, ele tinha que obrigatoriamente ter um oficial acompanhando. Eu era o único dos oficiais que tinha à época que gostava muito de futebol, mesmo sendo futebol de salão. Eles me convidaram para jogar futebol de salão. Não jogava nada, né? Nunca chutei uma lata de vinagre Reine. Então, uma lata de plástico, né? Uma vasilha. Sim. Então... Os amigos meus nunca chutou uma havaiana para baixo da cama, né? Nunca chutei uma havaiana para baixo da cama. E nem um sapo morto, como diz o Coutinho, né? Então, eu fui com eles, vi que não jogava nada, desisti. Né? Na primeira partida já desisti, e aí eles vieram falar comigo, por que o senhor desistiu? Eu disse, não, porque não tem cabimento, eu vou lá para atrapalhar vocês. Não, mas então o senhor fica no banco, porque a gente tem dificuldade de ficar substituindo, é tudo soldado, é tudo cabo, ali é difícil a gente conseguir fazer as trocas. Agora com o tenente ali fica mais fácil de fazermos as trocas. E eu acreditei, eu caí naquele engodo, mas o que eles queriam era só o micro-ônibus, rapaz. Já acabei gostando. Mas gostei de ser treinador. E aí fui caminhando, tive a oportunidade de treinar a CME de Nova Veneza, CME de Siderópolis, CME de Jacinto Machado. Olha só. Né, Araranguá, tive a oportunidade, até que passei a dirigir, voltei a dirigir a CME de Nova Veneza e treinava o time do Caravaggio de futebol de salão. E nós fizemos a final com o time da Anjo à época. Claro, a Anjo tinha um time melhor, em 1998 já a Anjo tinha um time melhor, mas o Beto
depois da final do campeonato, me convidou para juntarmos Caravaggio e Anjo e fazermos um time mais forte. O Beto, que é o Beto Colombo, Beto né? Colombo, pai do Felipe Colombo, que teve que sentar nessa cadeira 2 semanas atrás. Exatamente, pai do Felipe Colombo, que é o atleta número 1 do projeto Ângelos do Futsal, né? Ele falou um pouquinho do seu projeto. Então, com isso, nós começamos o time Anjo Caravaggio em 99. Chegou no final de 99, o Beto me chamou e perguntou, olha, o que a gente precisa para irmos para o campeonato estadual? Segunda divisão do campeonato estadual, retornarmos. Que era chamada de primeira divisão. Eu disse, olha, Beto, custa X e tal, tá, mas então tu pode dirigir a equipe no campeonato estadual? Eu disse, não dá, porque eu era tenente ainda, né, mas, ou melhor, já era capitão, mas para mim não dá e fica muito difícil. Não, mas aí tu vai treinar só à noite, na tua profissão tu trabalha durante o dia. Então tu pensa um pouco. Precisava de 7 dias para pensar, não, tu desce ali, toma um café e pensa, o negócio era rápido. Aí eu fui ali, já tinha os 2 da Anja ali para me convencerem, já me convenceram, eu voltei e fiz um único pedido para ele, que era nós termos um projeto de categoria de base, um projeto para criança. Ele aceitou na hora, não, se nós formos para a primeira divisão, nós teremos aqui um projeto de categoria de base. Nós fomos para a primeira divisão e ao invés de 2 núcleos, 2 escolinhas, ele abriu 4 escolinhas no ano de 2001. Aí, claro, contratamos um novo treinador e eu passei a coordenar o projeto social e o projeto todo, mesmo a equipe profissional também, porque como treinava em 2 períodos, aí já não conseguia mais compactuar com a minha profissão. Eu trabalhava durante o dia e os treinos eram das 10 ao meio-dia e das 5 da tarde às 8 da noite. Então contratamos um treinador, aí contratamos toda uma estrutura, preparador físico, massagista, roupeiro, advogado. Tudo que precisava. Exatamente. E aí formamos, né, aquele grande time da Anjo e o projeto que nasceu naquele ano, 2001, junto com a equipe profissional, chamado Ângelos do Futsal, onde o primeiro atleta foi exatamente o Felipe. Então a carteirinha número 1 do projeto Ângelos do Futsal é a carteirinha do Felipe Colombo. Ele participou conosco durante um ano no projeto, foi atleta do projeto ali com 15 anos, né? E durante aquele ano ele foi atleta e sempre com uma humildade muito grande, respeitando todas as condições que eram impostas para uma equipe de futsal, né? Para uma equipe de um determinado esporte. Ele sempre foi um cidadão da melhor qualidade ali, de uma formação espetacular. Respeitava todos os outros garotos, como os outros garotos também o respeitavam, porque ele acabava exercendo uma liderança pela humildade, né, que tinha. Então foi muito legal e o projeto continua até hoje, né? O projeto é hoje no Brasil, são mais de 1.200 crianças, mais 3 equipes de base, sub-11, sub-13, sub-15, que disputam o campeonato estadual de futsal. E no Brasil nós não temos nenhum projeto de uma empresa privada que esteja há mais de 20 anos, há mais de 20 temporadas no mercado, projeto de inclusão social através do esporte de empresa privada. Nós temos, claro, de empresas públicas, aí, como já tivemos o projeto Segundo Tempo, mas também são projetos que começaram, tiveram aí uma demanda por um determinado tempo, depois pararam, aí recomeçaram com outro nome, mas o único projeto que permanece no Brasil todo em atividade, sem parar durante um ano sequer, é o projeto Ângelos do Futsal. Inclusive aqui na região tem um professor da Anjo aí que eu já treinei na Anjo, né? Lá em Forquilinha. Que mandar um abraço pro Jean Reis, meu querido. Jean Reis foi meu treinador lá na Anjo. O Jean é o concurso, né? O Jean é hoje o melhor treinador de futsal aqui do estado de Santa Catarina. Eu não conheço os outros estados, assim, em termos de treinador de categoria de base, mas na base... Já é fenomenal. Todo mundo queria jogar com ele. Eu tiro por mim, né? Lá nós treinávamos em Siderópolis Unesc. E chegava uma hora que a gente estourava a idade ali, né? Todo mundo queria jogar com o Jean. Eu acho que o Jean ele saiu do nível de treinador ou de professor para educador. O Jean é um educador, né? Ele te orienta... É o treinador do metrô hoje, né? Também, né? Ele te orienta, exatamente, treinador do Metropolitano. Ele te orienta hoje em vários segmentos, te orienta na preparação física, te orienta na alimentação, te orienta na conduta pós-treino, na conduta pós-jogo, na conduta como cidadão. Então hoje ele forma cidadão, né? Ele não forma mais só atleta. Até esse ano aí que tu não conseguisse mais acompanhar ali o projeto, enfim, tu já tinha tido envolvimento com direito ou foi depois disso aí? Não, Porque tu é professor de Direito, né? Sou. O curso de Direito eu iniciei no dia 1º de março de 88. E eu lembro porque foi o dia da grande greve aqui na Avenida Getúlio Vargas, a grande greve de mineiros.
Ela começou em frente à Caixa Econômica Federal. 88, mas então tu já tem mais de 40 anos. Já tenho mais de 40. Então você que está assistindo... Com esse cabelinho preto aí... Todo homem tem seu segredo. Fenomenal. Você que está assistindo aí, ele tem mais de 40, porque ele está falando assim, 88, eu fiz as contas aqui, eu digo, não, mas não pode, é impossível, né, cara? São 56 anos bem vividos. E como eu tenho a certeza de que morro aos 127 anos e 6 meses, com um tiro no peito da bala de um revólver de marido traído, então eu estou tranquilo, eu tenho mais de 70 anos pela frente. Então as coisas vão longe ainda. Mas então, o curso de Direito eu comecei ali, me formei em 1993 na hora que eu nasci, ó. Eu nasci, o homem já estava formado em Direito. Olha só. E me formei na Unisul em Tubarão. O curso de Direito ele ficou porque, na verdade, na época era uma febre, né? Então, mas eu tive aquilo me deu um network também muito bom, claro. Porque eu tive a oportunidade de, por 5 anos, conviver com pessoas que hoje são juízes, são promotores, são procuradores da República, são advogados da União, são procuradores do Estado. Então, isso te cria um nível de relacionamento muito forte que, para a tua instituição, aquilo tem um valor muito grande. Tanto que muitos desses ajudaram bastante a Polícia Militar, ou pelo menos durante o período em que eu tive a oportunidade de comandar o batalhão aqui, eu tive a oportunidade de comandar Araranguá, passei um tempo por um comando intermediário em Tubarão, no comando em Içara. Então, muitos daqueles juízes, daqueles promotores, foram meus colegas de turma. Muitos daqueles advogados foram meus colegas de turma. Muitos passaram pela direção da OAB, muitos passaram pela direção do Fórum, pela direção da Casa do Ministério Público. Então, mas hoje, para uma pessoa conseguir chegar a ser um coronel, ela precisa ter o curso de Direito, né? Hoje precisa, já é obrigatório. Precisa, né? Na época eu fiz depois que me formei, agora antes de entrar na academia, tu tens que fazer o curso de Direito. Tá, mas se não é, por exemplo, muita gente faz o curso de Direito e se prepara para exercer esse cargo, para chegar nesse patamar. Se não é o curso, e não é o recurso, e não é, enfim, o que determina que a pessoa consiga chegar no posto de coronel? Primeiro, para entrar na academia tem que ter o curso, certo? Depois, tu tens um período de tempo em cada posto. Por exemplo, o posto segundo-tenente, tu ficas por 2 anos como segundo-tenente e tem a condição de progredir a primeiro-tenente. Só que aí tu tens uma ficha de conduta. Nessa ficha de conceito, tu tens um conceito do teu comandante, de 0 a 6, e tu tens a ficha de conceito que vai acompanhando a tua progressão na carreira. Tu fazes um curso de Direito, por exemplo, dá 0,75 pontos nessa ficha de conceito. Tu tens o teste de aptidão física que tu tens que fazer todo ano. Tu não ganhas pontuação fazendo o teste e indo bem no teste, mas tu perdes se não fizeres. Tu perdes mais que um curso de Direito inteirinho, se tu não fizeres um teste de aptidão física todo ano. Então tens isso para fazer também. Depois tu tens as punições que tu leva ao longo da carreira. Se tu fores punido com determinada... Nós temos aí as punições que são advertência, repreensão, detenção e prisão. Dependendo do nível de punição que tu leves, tu vais perdendo pontos também. Se tu ficares determinado tempo sem levar punição, tu vais, sem cometer nenhuma transgressão disciplinar, tu vai somando pontos. E assim vai. Aquilo vai se acumulando ao longo da tua carreira. E quando chega para ir a primeiro-tenente, ainda é por tempo de serviço e o cumprimento de determinados requisitos. Então é mais simples. Para ir a capitão, tu já tens... uma parte é por tempo de serviço, uma parte é merecimento. Aí a tua ficha já começa a pesar. Isso. Para ir a major... É a importância da ficha. Para ir a major... E a disciplina é muito importante também, né? Porque tem o teste de aptidão física, a conduta, isso tudo é disciplina, né? Muito importante, muito importante. Tá, e depois? Aí tu tens os cursos que tu fazes, né? Tu tens os cursos fora. Eu fiz o curso, por exemplo, em São Paulo, de policiamento de grandes eventos. Esse curso me deu 1 ponto para minha ficha de promoção. Eu fiz um curso de polícia comunitária, de multiplicador de polícia comunitária em Santa Catarina, me deu 0,50. Eu tive a oportunidade de um determinado comando, vamos supor um comando como Araranguá, me dá 0,25 para cada ano de comando. Um comando como Criciúma, me dá 0,50 a cada ano de comando. Isso tudo vai somando. Fechou. E aí chega num determinado ponto que as promoções são somente por merecimento. E aí é a ficha que vale. O que manda é a ficha, a ausência de punições.
Isso vai fazendo com que tu chegue até o Aquele último acúmulo de posto. responsabilidade que tu teve durante aquele período também. E tal, Exatamente. das oportunidades que tu teve, conseguiu Então, tem que fazer as duas especializações militares, né? Tu tens que fazer a especialização em administração pública, ali como capitão, tu fazes uma especialização. Depois, como tenente-coronel, tu fazes a especialização em gestão estratégica de segurança pública. É como se fosse uma especialização em um mestrado militar. E aí tu tens que fazer aquilo ali obrigatoriamente para poder também progredir. E quando é que chegou essa ideia tua ou convite, ou vontade, não sei, de ser professor, de dar aula para a faculdade, na faculdade, para universitário? Como é que veio isso? Mas eu acho que todo mundo tem, né? Vocês aqui, por exemplo, têm a vontade de, com o podcast de vocês, de influenciar pessoas. Né? É normal, isso faz bem a vocês. E não há nenhum mal nisso. Claro. A tua opinião, as tuas perguntas, a informação que tu levas, tu queres que as pessoas sejam de alguma forma impactadas por aquela tua experiência que tu está jogando para ela ali. E a mesma coisa ocorre comigo. Eu tenho essa necessidade de conseguir, de alguma maneira, influenciar aquelas pessoas com as quais eu estou convivendo. E na convivência de sala de aula, o professor tem essa possibilidade de levar a sua vivência, a sua experiência, as suas histórias, o seu conhecimento e, com isso, influenciar de maneira positiva aquele grupo de alunos que está ali. Então, mesmo que seja subconsciente, mesmo que não seja tão consciente essa vontade, mas essa é a vontade normal de um professor, certo? Então, como diz o Mário Sérgio Cortella, ser professor é uma forma de se eternizar. Porque tu vai te eternizar na cabeça do aluno, como bom professor ou como mau professor, mas a tua informação, nem que seja um pedacinho dela, o aluno vai levar com ele para o resto da vida. E essa coisa, ela é muito boa. Pelo menos a mim faz muito bem. Aí não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque acho que isso é normal para qualquer ser humano. Tem ser humano que tem essa vontade, tem ser humano que não a tem. Né? E está tudo bem? Exatamente. Então eu tenho essa vontade e em 2013, como eu já tinha experiência como professor dentro dos quartéis, na verdade a gente chama de instrutor, né, dentro do quartel, eu fui até uma das nossas faculdades aqui e levei o meu currículo, eles aceitaram e a partir dali eu comecei a dar aula desde 2013, hoje estou aí há quase 10 anos. Professor, não sei se pode dizer a faculdade. Pode, claro. Né, nas faculdades Exuca. O Pix é sempre depois, pode falar qualquer coisa, tá? Então tá bom. Mandar um abração pro Everaldo aí, um grande... O professor Everaldo é um grande gestor, um grande gestor de ensino, assim, um grande gestor. É um cara. Então, eu tive a oportunidade, estou ali há quase 10 anos dando aula no curso de Direito, ministro aula de Direito Penal, nos 4 segmentos do penal, né? Penal 1, Penal 2, 3 e 4, que são níveis diferentes ali de instrução, de informação, e também a disciplina de criminologia. Ah, legal. Muito bom. Ô, Coronel, eu já li alguns artigos teus, porque tu tinha na rádio, pelo menos toda quinta-feira, tinha um comentário. Toda terça e quinta ainda. Toda terça, tem ainda? Tem ainda. Toda terça e quinta tem um comentário teu na rádio. E uma vez tinha um comentário teu que, não sei porquê, mas ele também foi escrito, não sei se é todos eles assim, que também tem... Todos eles. Todos eles também são escritos. Além de falados, são escritos. Exatamente. Eu li um lá que me chamou muita atenção, que foi o do André do Rap. Tu lembra desse? Quando o Supremo soltou o André do Rap. Né? André do Rap. E aí eu achei muito curioso. O pessoal que está em casa podia falar um pouquinho sobre esse teu artigo do André do Rap, o pessoal entender mais ou menos a ideia? Que na verdade, eu não lembro agora se foi o ministro Marco Aurélio que soltou... Marco Aurélio. Que soltou o André do Rap. Né? Eu li hoje teu comentário. Lê-se aquele Marco Aurélio. E aí aquilo foi um negócio que quebrou, né, de toda forma a questão do direito penal brasileiro. O direito penal e o processo penal, mais especificamente, ele tem algumas avaliações que precisam ser feitas, tem algumas nuances que precisam ser observadas para que tu conceda aí um habeas corpus, como foi concedido na questão do André do Rap. Então, e o Supremo, mesmo através do ministro Marco Aurélio, que é um ministro cuidadoso, zeloso com essas coisas, né, ou era, né, já saiu, e ele não teve o devido zelo, e essas coisas, porque aí eu me baseava muito na referência de um escritor alemão chamado Ralph Dahrendorf. O Dahrendorf, ele escreve sobre a anomia, que é a condição em que o povo se submete num declínio total,
certo? E passa pela anomia a desconstrução do arcabouço legal do teu país. Tu vai desconstruindo aos pouquinhos, daquilo que já estava passando a impressão de que tu estás respeitando. Tá. Mas tu vai fazendo pequenos desrespeitos e automaticamente, quando tu vês, tu tá com um arcabouço legal todo desconstruído e já com uma ótica totalmente diferente do que era a essência dele quando foi criado. E aí tu começas a, junto com a desconstrução dos organismos policiais, e aí tu faz uma desconstrução, essa desconstrução ela é facilmente feita e a grande mídia tem essa habilidade, depende do interesse dela. Claro. Né? Se o interesse dela é para isso, ela vai desconstruir todos os segmentos que podem, de alguma maneira, atrapalhar o caminho dela. E, às vezes, os segmentos de segurança pública atrapalham o caminho, principalmente da grande mídia. Na mídia mais regional, mais local, nem tanto, é muito pouco. Mas das mídias nacionais pode acontecer. Aí tu fazes o quê? Tu pegas um caso específico de erro da polícia e tu bate o tempo todo naquilo ali, tu maximiza aquilo como se fossem vários casos. Tu tens aí 99% de acerto e 1% de erro, mas aquele 1% de erro começa a virar 99% de acerto. Aquele 1% de erro passa a virar 99% de erro. E com isso, o que tu fazes? Além de tu maximizar o erro, tu pega aquela polícia, aquele erro daquele local e espalha ele como se ele fosse um erro costumeiro em todas as polícias de todos os estados do Brasil. E aí tu começa a desconstruir. Vai desconstruindo aos pouquinhos. E aquele organismo de segurança, ele passa a perder a sua força. Claro. Quando um cidadão tem que decidir entre um marginal que o ajuda com a conta de gás e um organismo que faz a notificação, a multa do seu veículo ou da sua moto, né, num sentido contrário ao pagamento da conta de gás, ele vai decidir pelo marginal. Claro. Porque aí ele pega aquela situação ali da notificação, da multa, e transforma aquilo em algo potencializado e diz que aquela instituição não te serve, não serve para o convívio social. E junto com isso, tu cria também o quê? Para chegar nessa fase de anomia, de declínio total do teu país, da tua sociedade, tu crias áreas de exclusão. O que é área de exclusão? Não é um espaço territorial onde tu não possa penetrar, onde só determinada pessoa penetre. Não. Área de exclusão nada mais é do que determinadas pessoas não são atingidas pelas regras de convívio social. Tu pegas, por exemplo, um deputado, ele tem foro privilegiado, em situações que jamais ele precisaria ter foro, ou poderia ter foro privilegiado. Então tu cria uma área de exclusão. Então ali tem uma área de exclusão. Aquele cidadão ali, ele não é regrado pelo mesmo regramento que eu, tu, ele, enfim, que o cidadão comum é regrado. Tu pegas um índio. O índio não é regrado pelo mesmo regramento que eu, tu, um cidadão comum é regrado. É só ir a Ibirama e verificar a dificuldade que fazendeiros ou pessoas que exercem a atividade da agricultura têm com relação aos índios, porque se um índio invadir o teu espaço, ele vai ser... Tu tens que chamar FUNAI, tu tens que chamar a Polícia Federal, é ela que vai tratar desse assunto, ou seja, tem uma área de exclusão ali. Ele não está sujeito ao mesmo regramento social que nós estamos. Tu pegas o menor, ele não está sujeito ao mesmo regramento social que nós estamos. Então, quando tu vai construindo essas áreas de exclusão, tu vais dividindo socialmente as pessoas. Tu vais separando as pessoas. E aí, além da separação natural por classes, né? Classe A, B, C, D, E, e daqui a pouco no Brasil nós vamos chegar aí a F, G, H. Além disso, tu ainda separa por determinados tipos de consciência social, por determinados tipos de espaço social que tu ocupas. Aí tu desconstrói, tu chega numa fase de anomia naquela nação. Ela, enquanto sociedade, ela tem dificuldade de ter uma identidade, exatamente porque ela não tem um regramento mais padronizado para as pessoas. Ela começa a diferir as pessoas, mais a desconstrução do organismo policial. Nós fomos olhar a República de Platão, os militares eram os grandes mantenedores do conceito que os filósofos, que eram os gestores, vamos dizer assim, ou pelo menos aqueles que orientavam os gestores, que os filósofos diziam, a sociedade tem que funcionar desse jeito. Aí os militares faziam a fiscalização para que a sociedade funcionasse daquele jeito. E as pessoas, aquelas que produziam, né, os empreendedores, os industriais, enfim, as pessoas, o restante fazia
a nação funcionar. Mas era obrigado a ter um arcabouço legal pensado por alguém, era obrigado a ter alguém que mantivesse esse arcabouço legal e alguém que produzisse para essa sociedade funcionar. Esse mecanismo é o grande mecanismo da República de Platão. E quando tu vai desconstruindo tudo isso, quando tu desconstrói o mecanismo de segurança, as entidades de segurança, tu desconstrói aquele que mantém aquilo que quem pensou o regramento social com base na forma como a sociedade funciona, e tu desconstrói aquilo também. E, consequentemente, tu cria uma balbúrdia na sociedade, uma confusão, vira uma Babel. Então, o ministro Marco Aurélio, na questão do André do Rep, voltando a ela, fez exatamente isso. Né? Fez, por exemplo, o que o ministro Alexandre de Moraes faz. É o entendimento dele, mas é um entendimento equivocado. Não é pelo fato de ser um ministro que eu não posso entender que ele tenha um entendimento equivocado de que ele tomou para si as condições de fazer inquérito, denunciar e julgar. Isso não existe. O arcabouço brasileiro, o processo penal brasileiro não permite isso. Né? E isso é inconstitucional, e ele que é um guardião da Constituição. E daí soltaram o homem, ele sumiu, né? Aí soltaram, ele desapareceu, né? Não, mas a minha questão não é eu não caminho nem para essa questão política, eu caminho para uma questão de entendimento. É um entendimento equivocado e ninguém do Supremo questiona isso. Mas o pessoal, então, o grande entendimento que é a prisão em primeira e segunda instância, foi isso? Não, a questão ali é o seguinte, é que quem faz o inquérito, eu vou apurar um crime. O delegado apura o crime, certo? Ele não pode fazer a denúncia, porque ele está contaminado em tese, né? No bom sentido, mas ele está contagiado com as informações que ele apurou. Então, outra pessoa de fora, que é o promotor público, que é o Ministério Público, vai olhar todas aquelas evidências ali, mas ele está de fora, ele vai interpretar melhor. É como se fosse um conselheiro de uma empresa. Mais ou menos isso. Ele está de fora olhando o processo de outra forma. Para aí, calma lá. O diretor, ele apura tudo e quer decidir dessa forma. Eu disse, não, calma. Vamos verificar se o caminho é esse mesmo, se nós vamos colocar esse funcionário para a rua, nós vamos mudar esse modo de produção. A mesma coisa o promotor faz. Não, para aí. Eu acho que devo denunciar ou eu acho que não devo denunciar. Nós não temos provas suficientes para denunciar essa pessoa. Claro. Mesmo que o inquérito tenha sido bem feito, um auto de prisão em flagrante bem feito, mas então outra pessoa tem que fazer isso, que é uma pessoa de um outro órgão que não está, que não tem ligação atrelado à polícia. Claro. Então, e quem julga não pode estar atrelado ao Ministério Público e nem à polícia. O juiz vai julgar, o promotor denunciou, o juiz vai começar o processo, se ele assim entender que deva acontecer, mas dentro das regras processuais. As regras dali para baixo são os outros órgãos que vão verificar. Perfeito. Aí quando um órgão só faz isso... Que foi o que ele fez? Foi o que ele fez. Entendi. Embora ele tenha entendimento diferente, né, e ele é um ministro, tem informação suficiente para ter os entendimentos dele, mas... Não há como eu me manifestar achando que aquilo está certo, independente de quem ele vai julgar, independente de quem ele vai prender. E aí, claro, prisões, né, que aparentemente são arbitrárias, né? Alguém que falou mal do ministro, alguém que falou mal ou que ameaçou de determinada maneira, fica em prisão preventiva quase eterna. Isso é um negócio absurdo, por crimes contra a honra, que são levados para o arcabouço dos crimes, que já embora tenha caído já, mas a época por crimes contra a lei, baseados na Lei de Segurança Nacional, que era uma lei execrada por todos, é uma lei lá de 1979 ainda, quer dizer, ela tinha perdido já o seu valor. Então, quando tu começa a trabalhar, a usar essas figuras jurídicas, essas figuras jurídico-penais, realmente não pode desconstruir o cenário. O ministro Marco Aurélio fez isso na soltura do André do Rep, na interpretação dele. Claro. E aí, como eu disse, um dos ministros que mais é detalhista nessa questão do aspecto técnico da lei penal, comete isso, nós entramos num parafuso, né? E a soltura do André do Rep foi um equívoco muito grande. Ô, coronel, e aí depois se aposentou faz quanto tempo já? Na polícia? Quanto tempo? Eu fiquei durante 33 anos e estou há 6 anos na reserva hoje. Tá. E aí, depois que tu foi pra reserva, o pessoal... Acontece a situação, eles ligam pra ti, gritam pra ti, porque, querendo ou não, a pessoa linka o Coronel Cabral... A segurança, o pessoal... eu imagino o pessoal que mora no bairro dele, vamos supor.
Tem um cara passando de moto, seu coronel, tem um cara de moto. Isso, o pessoal tem essa... Acontece. Tu conseguiu realmente ir para a reserva mesmo ou não? No começo foi mais difícil, né? Hoje, como eu atuo na mineração, então, e faço consultoria de segurança para algumas empresas, então a minha, vamos dizer assim, a minha presença, ela está menos impactante nesse aspecto de segurança pública. Mas no começo era praticamente diário os pedidos, as intenções. Nós tínhamos aí presidente de bairro que 2 anos depois ainda me ligava solicitando uma atuação da polícia naquele bairro. E claro, a gente encaminhava, tem um comandante novo. Tal. Não dizia que já fazia 2 anos, é óbvio, até porque a pessoa entrava de uma forma... Isso, tranquila. Tem um comandante novo e é importante que o senhor mantenha contato com ele, o telefone de contato do batalhão é esse aqui, o senhor vai falar com a assessora de comunicação do batalhão, ela vai lhe encaminhar para o comandante, até por uma questão de respeito, de ética, né? Não tinha como me meter. Mas hoje, mesmo 6 anos depois, ainda há aí alguns pedidos, não são tão intensos, né? Mas eu diria aí que 4, 5 pedidos no mês aparecem. E claro, naquela situação local que vocês citaram, no condomínio onde eu moro, nos vizinhos de praia, quando eu frequento os nossos espaços de praia aqui, claro, ainda acontece um pedido ou outro com mais intensidade. Mas com o tempo isso também vai... Te perguntar agora se a questão do pessoal te procurar tal. Quando houve aquele assalto agora em Criciúma, no Banco do Brasil, te acionaram de alguma forma, mesmo estando na reserva, te pediram conselho, ou tu ficou acompanhando pela imprensa? Como é que foi para ti isso? Como eu participo do grupo de policiais ainda, né? Nós temos grupos de WhatsApp, tanto de oficiais quanto de policiais de rádio patrulhamento. Nos policiais de rádio patrulhamento, claro, eles têm os comandantes diretos deles, é natural que eles... se linkem direto aos seus comandantes, que também tem a ordem imediata a ser dada, a informação imediata a ser dada, e tem o domínio de muitas informações que eu já não tenho mais, né, em termos de quantidade, de efetivo, de armamento, enfim, eu tenho informações parciais hoje. E agora, claro, com os oficiais sempre há uma troca de informação, sempre há os comandantes, os assessores, sempre há uma troca de informação, a informação que vem de lá, volta daqui. E mesmo não sendo um conselho pedido diretamente, mas há aquela troca de ideias. Isso acontece. Isso acontece bastante, mas com algum... Quando tem casos desse tipo que são... às vezes no dia a dia também, algumas conversas, o que o senhor acha que a gente podia fazer nessa situação aqui, ou nessa outra situação, eventualmente sempre tem esse tipo de troca de ideias. Teve um debate falando agora especificamente dessa situação que teve em Criciúma. Mas cada comandante hoje tem a sua liberdade e o seu conhecimento, né? Para trabalhar. Na época, quando aconteceu esse Criciúma, teve um debate muito grande, que muitas pessoas falaram assim, não, o policiamento fez certo, deixa os caras embora, não atira, não mata ninguém, fechou. E outros já acharam não, que tinha que enfrentar, que tinha... Qual o teu entendimento, coronel, nessa situação? Você acha que a polícia fez correto? Não, é sempre bom, eu vou dar a resposta para ti sem problema nenhum. Mas é sempre bom antes dizer que nem toda a informação que eu possuo a respeito desse caso, de conversas informais, ou mesmo de conversas oficiais com o comando do batalhão, o comando regional, elas podem ir a público. Claro. Né? Então, mas em linhas gerais, eu não tenho a menor dúvida de que o comando do batalhão à época tomou a decisão mais correta. Eu concordo. A primeira coisa que tu tens que olhar quando tu tens uma situação de crise como era aquela lá, é o seguinte, ou em qualquer ocorrência, há risco, a minha intervenção naquele momento, naquele local, vai oferecer risco às pessoas? Não vai. Ok, então vamos para a segunda parte. A minha intervenção naquele momento, naquele local, vai oferecer risco grave ao patrimônio? Não vai. Então eu vou atuar. Certo? Agora eu faço a primeira pergunta, e na primeira pergunta você já esbarra. Já barrou. Não tem condição. A intervenção da polícia naquele momento não tem a menor dúvida. É muito fácil falar depois, mas não tem a menor sombra de dúvida, nem com 10 mil homens. Entendi. Iria deixar de oferecer risco às pessoas que estavam nos prédios. Não, ali na Praça do Congresso, todo mundo ao redor, um monte de prédio ao redor. As pessoas que eram reféns. Né? Então havia a intervenção da polícia naquele momento seria um estrago enorme, um absurdo. É o que a OTAN vem fazendo hoje na Ucrânia. Imagina a OTAN entrando na Ucrânia agora numa guerra com a Rússia.
Maluco. Toda a destruição que a Rússia está causando lá seria triplicada, né? Claro. Porque aí tu teria um confronto. Enfrentamento. Um colapso total, mas né? aí eu estou abandonando o povo. Nesse momento, infelizmente, o povo ucraniano está pelas próprias mãos. Se vira... E as sanções... meu pai. Nossa, merecem todo o respeito aí. Estão mantendo a nação deles de pé. Né? Então, independente da capacidade de gestão do atual presidente da Ucrânia, se ele foi um bom gestor ou não foi até ali, se ele tinha capacidade de gestão ou não, se ele era um bom político ou não, se ele era democrata ou não, independente de tudo isso, nesse momento agora, ele que podia ter abandonado o país e se asilado em um outro país, ele não fez. Ele está lá e ele, claro, pode ser uma das vítimas daquela guerra ali. Então, há valores a serem validados com relação a ele e com relação ao povo ucraniano. Mas, enfim, com relação àquilo lá, aquela situação do assalto ao Banco do Brasil, sem sombra de dúvidas, a ação inicial, a decisão inicial da Polícia Militar em especial, de não buscar o conflito naquele momento, foi totalmente correta. Não havia outra coisa a se fazer. Coronel, e tu olhando hoje, tu já na reserva há 6 anos, tem os teus negócios particulares, trabalha com mineração, como tu falou, a parte de segurança. Tu olha para tua carreira lá atrás, quando tu decidisse entre um curso e o outro, decidiu vir para a polícia, tu acredita que tomasse a decisão certa? Sem dúvida. Sem dúvida. Na hora, a decisão ela foi muito movida. Eu era um garoto com 17 anos, né? Então a decisão foi muito movida pela vontade de comprar um Monza, que era o grande carro da época. Comprar um Monza vermelho de preferência. Até fazendo uma parte, Diego, eu tinha um Monza prata, e aí como não tinha condição, a gente ganhava muito pouco, a gente ganhava muito mal. A gente ganhava tão mal que no início da minha carreira eu comprei uma moto Teneré que parecia um avião da Esquadrilha da Fumaça. Aquilo... Movida a lenha. Olha os dois tempos. Então aquilo soltava fumaça. E aí não consegui pagar um consórcio de uma moto Teneré, então a gente ganhava muito mal. E aí comprei um Monza, mas o Monza era prata, queria trocar. Tinha um policial que fazia pintura de veículo, eu troquei para vermelho. Queria o Monza vermelho. Vamos dar o documento aqui e botar vermelho. Não, tudo certo. A mudança do documento e a mudança da cor do carro. Claro. Rapaz, a coisa foi tão mal pintada que eu tinha virou um dálmata. Rapaz, eu tinha uma namorada e ela tinha uma calça branca. E aí, claro, tu tá namorando, tu encosta no carro para namorar. Quando ela virou de costas e a calça estava vermelha, eu nunca mais vi. Perdi a namorada. Calça novinha, branca. Foi pintada com guache, rapaz do céu. Começou a sair tudo. Com tinta xadrez, daquela para pintar piso de casa. Mas, enfim. Pessoal que está assistindo de casa aí, está querendo saber o que é isso aqui, ó. Nós estamos com 3 barras aqui da Camila Ribeiro Doces, nosso amigo Fábio Fabuloso, é uma do Quando Diego. Eu falei pra ele que era o Coronel, ele uma do Coronel então Cabral. Leva 3. Obrigado. E essa aqui é minha. E outra coisa, eu não divido. A Carol sabe como é que ela é em casa, né? Eu divido qualquer coisa. Pode pegar o carro, o cartão de crédito. Com chocolate eu não divido. Então esse aqui é meu e eu vou comer sozinho. De preferência escondido, sem ninguém me chamar. Sem ninguém. Coronel, vi que tá na reserva, mas o Coronel tá em forma, né? Se cuida ainda, rapaz, treina, joga bola. Desde que tu não te apaixone, tá tudo certo. Desde que tu não me ligue de noite, meu negócio é outro, rapaz. Tá em forma, pratica atividade física? Como é que é? Pratico sempre, né? Na verdade, atividade física... Porque bola não joga, tu falou, né? Faz o que então? Não, só musculação. Legal. Jogar futebol depois aos 56 anos de idade, um esporte de contato desse... Vamos dizer, minha avó é só pra se pisar. Né? Só pra se pisar. Não, mas tinha um major aqui, eu não vou saber o nome dele, né? Tu provavelmente vai conhecer. Um baixinho, carequinho, olho claro. Era o Major Silva. O cara é craque, hein? Jogava bem. E ele jogava já tinha a sua idade. Ele jogava, o cara era craque. Não, ele é bom jogador. Jogador. Rena bastante, mas é bom jogador. O Renan é pela idade, né? Eu era sempre no time dele, então então não tinha problema. Nós jogava ele na cara do gol, que ele era gol. Sim, goleador. Não, eu pegava e tocava pra ele já. Podia estar todo mundo livre, tinha que tocar, senão ele fazia um griteiro. Não tinha problema. Nós jogávamos na terça e quinta na Içara, né? Com a polícia ali, e aí era... o Silva comandou o Içara ali por uns 2 anos. Né? Mas a polícia militar aqui da região evoluiu muito em questão de estrutura, né? Bastante. Estrutura, eu diria até que a maior evolução. Só voltar naquela questão de gostar da polícia ali, que você fizeram a pergunta, sim. Né? E na brincadeira do Moza, mas eu quis dizer que eu entrei por uma questão de oportunidade financeira, né?
Isso foi o que te moveu naquele primeiro momento, foi isso. A formação e a oportunidade financeira. Fechou. Só que quando tu entras lá, aí é diferente. Aí tu tens uma sociedade de irmãos. É muito diferente. Claro. Uma vez um comandante me disse, guri, um dia tu vai comandar. E tu pode ter certeza de uma coisa, tu vai ter um poder tão grande, mas como assim um poder? Não, porque é o seguinte, tu vai ter 350 homens à tua disposição. Mesmo que os 350 não gostem de ti, se tu disseres vamos para a direita, eles vão para a direita. Se tu disseres vamos para a esquerda, eles vão para a esquerda. Porque antes de tudo, nós somos irmãos. Então isso, a polícia, a força dela está nisso. Nessa irmandade, nessa forma corporativa de agir. Então ela é muito forte. E isso te embriaga. Isso é uma cachaça. Então, quer dizer, entrei por um motivo e virou cachaça em breve tempo. Valeu a pena, valeu muito a pena. É uma marca que nunca mais sai. E eu falo para todas as pessoas que me perguntam que às vezes eu olho da janela do meu apartamento passando uma viatura e eu acompanho até o giroflex apagar, quando é à noite. Porque esse sentimento nunca mais se apaga. Quem foi policial uma vez e exerceu o seu tempo necessário como policial, nunca mais vai esquecer isso. Morre como policial. Então isso é fato. E eu tiro como que morre como policial, porque meu pai vai no culto comigo armado, né? Não, né? Vai. É um glória, levanta a mão para dar glória a Deus, aparece a ponta, eu digo, abaixa um pouquinho, faz sozinho, quer levantar demais. E eu digo que evoluiu, porque o pai foi comandante ali na polícia em Siderópolis por alguns anos, né? Inclusive um beijo pro meu pai. Grande Sabino. E aí... Sabino foi meu fixo. Né? No primeiro time da polícia, o fixo, o Beck, que a gente chama... Dava pau. Não, ele era bom jogador. Joga muito. Jogador na antecipação, tinha o tempo de bola certinho, não era difícil o Sabino fazer falta. E era um cara extremamente disciplinado. Extremamente disciplinado com o corpo, disciplinado... Até hoje, tá? Até ele hoje, também está com 50 e poucos anos. A gente deve ter a mesma idade. Ele acorda todo dia de manhã, ele tá morando no Rincão, ele acorda todo dia de manhã, ele dá a corridinha dele na beira-mar, faz geralmente um KM nadando... E volta para casa. Não, Sabino é uma figura especial. Começou como telegrafista, né, e depois, para nossa surpresa, virou um dos melhores policiais na área operacional. Inclusive em Içara, quando nós começamos o PPT em Içara, foi ele, o Sabino era o comandante do PPT. Então, um abraço pro Sabino também. Né? Show de bola. Homenagem ao Sabino. E aí eu lembro que ele era comandante lá em Siderópolis e eu ia pro batalhão com ele. Porque daí tinha os policiais, eu lembro até hoje, né? Tinha o Melo, tinha o Ambrose, tinha uns policiais lá de Siderópolis, o próprio Castro trabalhou com ele lá, que eu já acho que o Castro é o comandante do PPT na Içara. Isso, o Castro trabalhou um tempo na agência de inteligência e agora não sei se encontra no PPT, mas o Castro era um policial também no PPT. Eu lembro que eu ia pra lá, porque daí lá eu dividia marmita com eles. Eles dividiam marmita comigo, batatinha frita. Queria uma batatinha frita. Aí quando era de noite era lanche, dividia o lanche comigo. Eu tava direto lá dentro. E o futebolzinho sempre presente, porque ele sempre gostou, né? Ele arrumou o campo de futebol ali ao lado do destacamento. Hoje eu passei lá esses dias e acho que o pessoal não tava jogando lá, mas na época dele era um tapete campo lá, ele gostava. Ninguém mais joga nada, hoje só se quer podcast. Só podcast. Então, gurizada não quer mais saber de futebol. Tu vê que bacana, o Cabral lá foi motivado pelo Monza e tu pela batatinha frita, né? Tudo tem um motivo, tem um, né? Frita, E aí vocês falavam da estrutura, né? Tu perguntava sobre a estrutura. Mudou, né? Eu acho que a grande mudança foi o nível de proximidade da polícia com a comunidade. Eu acho que essa foi a grande mudança. Essa foi a grande virada, essa foi a grande sacada. De entender que ali está um parceiro. Um amigo, né? Exatamente. Que a comunidade, ela é cooptada no bom sentido, mas estando ao nosso lado, nós nos tornamos muito mais fortes como instituição e com a possibilidade muito maior de preservar a ordem e proteger vidas, que é aí o principal, são as duas principais missões da Polícia Militar. Tu falou em estar próximo com a comunidade, a gente vinha falando em off aqui antes de começar a ligar as câmeras, que a gente sempre faz um podcast antes do podcast, né? E tu falava quando tu fosse comandante em Içara, da construção do quartel em Içara, que nada foi também dessa proximidade com a comunidade, através dos seus Zefiro Giassi, que inclusive foi um entrevistado nosso, que cedeu o terreno e tudo mais. Eu acho que esse envolvimento comunitário, eu acho que é um grande diferencial de quem comanda também. Eu acho que tu tens que saber cooptar as pessoas certas para os empreendimentos importantes para a comunidade. Perfeito. Então nós tínhamos, na época, nós não tínhamos CONSEG, né, Conselho de Segurança, nós tínhamos as comissões de segurança, que era uma espécie de pré-CONSEG. Então nós tínhamos 10 em Içara.
E às 10 nós tínhamos na Esplanada, nós tínhamos Cada na Boa comunidade. Vista, nós tínhamos na região do Campo Mãe Luzia, nós tínhamos no Rincão, aí já era Conseg, no centro já era Conseg, mas nós tínhamos no Raichasque, nós tínhamos no Jardim Elizabeth, enfim. Conhece a cidade mesmo, né? Nós tínhamos em vários locais, vários comitês de segurança, né? E a gente deve muito a eles a construção daquele quartel, mas em especial a algumas pessoas que depois que o quartel foi construído elas não foram lembradas e que foram as pessoas que capitanearam a construção do quartel de Içara, que depois foi inaugurado depois que essas pessoas já não estavam mais em algum dispositivo de gestão de segurança lá no município. Mas deve-se ao Neném do supermercado, né, Abimar. Neném do Abílio. Isso, exatamente. O Neném era vice-presidente do Conseg no centro de Içara, então foi um precursor importante. Se envolve muito do na quartel. cidade, o Neném. O Célio Bis, nós devemos Célio. muito ao Célio Bis, que era o presidente do Conselho de Segurança de Içara. Devemos ao Fábio Lino, que era o presidente do Conselho de Segurança da Praia, e o hoje prefeito Jairo Custódio era o vice-presidente, então também trabalharam muito para a construção do quartel em Içara. Na época, Rincão e Içara Era uma coisa eram só. juntos. Era uma né? coisa Rincão só. era distrito só, Isso. mas fazia parte. Devemos ao seu Zefiro, que cedeu o terreno, e em muito ao ex-deputado Ronaldo Benedetti, que era secretário de Segurança na época. Quando o quartel inaugurou, ele já não era mais secretário, mas foi ele que reservou, naquele momento, R$400 mil para a construção do quartel. Era o que o quartel precisava para ser construído. Então, ele entendia que, isso é muito importante nós termos um quartel na rodovia que vai para a praia. Isso certamente traz um impacto positivo muito grande. Então, aquele quartel ele deve-se basicamente a essas pessoas. Show de bola. Essas pessoas foram fundamentais para que ele fosse construído. Não sei acredito que nem todas foram lembradas no período da inauguração. É uma pena, às vezes a história passa e as pessoas não são referenciadas ou referendadas como deveriam ser. Então eu faço aqui a referência, aproveito o espaço para fazer a referência a Tá elas. tá feito o reconhecimento, né? Muito bacana mesmo. Chicão, Eu sou suspeito de falar, né? Eu sou apaixonado pela Polícia Militar. quando eu falei né? pra ele que era o Coronel Cabral, o olho dele Não, ele estava na lista, né? Chegava Tava na lista, né? Nós preparamos uma lista chegou no a brilhar. começo. O nosso projeto tem uns 8 meses, né? Nós preparamos uma lista no começo do programa e já estavam todos os nomes ali, né? Agora chegou. Eu só agradecer ao Coronel pela disponibilidade de estar aqui. A gente sabe que a vida dele também, ele está na reserva, mas também ele não fica... O pessoal acha que depois que eles vão para a reserva, eles ficam jogando cacheta, né? Então, Cacheta, churrasco, não, cerveja, não é assim. A gente sabe que o tempo dele é bem corrido. Agradecer por compartilhar também a tua história com muitas pessoas aí, né? Eu tive a alegria de ver dentro de um lar que tinha um militar. Isso me ajudou em muitas coisas. Hoje, a gente sempre carrega muito das pessoas que a gente é criado, assim. Eu carrego muita coisa, assim, né? Muita coisa mesmo. De caráter, de andar ligado. Já começa pelo biotipo, né? É o pai dele, né? É verdade, é verdade. De andar, eu ando na rua, eu ando ligado, de ajudar o próximo, tudo isso são valores que se valores cultiva dentro de uma casa militar. Então, só te agradecer pela tua presença aqui. Eu é que agradeço a vocês, né, Chicão, Diego. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Espero que tenha atendido, né, o que vocês programaram como entrevista. Espero que não tenha atravessado o discurso, desafinado o piano. E é muito bom estar aqui. É sempre muito bom poder contar um pouco da sua história, né? Qualquer pessoa gosta de ser ouvida, de contar um pouco da sua história. Eu não sou diferente da maior parte das pessoas. Então, muito obrigado mais uma vez. E fica aí novamente o meu abraço a vocês e o meu abraço ao telespectador do nosso podcast. Eu quero encerrar com 2 perguntas. O que a pessoa que está... A gente falou de cidadão, de segurança pública, enfim. O que caracteriza um bom cidadão hoje? Solidariedade. Acho que essa é a palavra-chave. Solidariedade e comprometimento. Estando comprometido com os valores que norteiam a sociedade e tu sendo solidário às pessoas que têm algum tipo de necessidade em determinados momentos e que tu possa acolher parte dessa necessidade ou a necessidade no todo, isso é o que caracteriza um bom cidadão. Comprometimento e solidariedade. E um bom policial? O pessoal que está agora fazendo curso, se preparando, teve um amigo meu amigo nosso lá da Içara, lá que o teste físico ele fez 4, 5 vezes, estava meio acima do peso, agora passou. Um bom policial, o que caracteriza, o que a pessoa precisa ter para ser um bom policial? Não pode fugir disso, né?
não pode fugir dessas duas características, porque antes de ser um bom policial, tu tens que ser um bom cidadão. Então, como bom cidadão, tu tens que ter essas duas características, como bom policial não pode fugir delas. É comprometimento com a tua causa, com a causa policial militar, com a causa policial de forma geral, e solidariedade para com as pessoas que precisam da atividade policial naquele momento. Coronel, se um dos objetivos em ser professor é compartilhar conhecimento e ficar eternizado, quer dizer que na região de Criciúma está eternizado pelo resto da vida. Obrigado. És uma referência, um cara que a gente respeita e admira muito. E quando fala em segurança, já vem na cabeça e na memória de todo mundo, não tenho dúvida nenhuma, que vem o Coronel Cabral. Obrigado. Fica aí o meu abraço mais uma vez a todos vocês. Fechou, rapaziada? Esse foi o Coronel Cabral. Eu e o Chicão sempre, toda quarta-feira, 18h30, por enquanto, hein? Daqui a pouco vai ser ao vivo, nós vamos passar todas as novidades pra vocês. Então, se inscreve no canal, deixa o joinha, vai lá no Instagram, segue a gente lá, acompanha todos os cortes também no Spotify. Beleza? Fechou, Chicão? Fechou. Não deixa de interagir com o seu like ou dislike, comentário, qualquer coisa. Dá o sinal aí, não fica só assistindo. Comenta alguma coisa, clique em algum botão que tiver ali, ativa a sinetinha. Quando chegar na próxima quarta-feira, 18h30, já vai aparecer ali. Na verdade, aparece um pouquinho antes. Tá um podcast, daqui 5 minutos vai entrar um vídeo no ar e você já vai receber na íntegra. Fechou? Um abraço, rapaziada. Quarta-feira nós estamos de volta. Tchau, tchau. Até mais.